Vamos resolver o exercício 48 da seção 16.2 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: a base de uma cerca circular com raio de 10 metros é dada por x igual a 10 cosseno t, y igual a 10 seno de t. A altura da cerca na posição xy é dada pela função h de xy igual a 4 mais 0,01, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado, de modo que a altura varia de 3 a 5 metros. Suponha que 1 litro de tinta cubra 100 metros quadrados, faça um esboço da cerca e determine de quanta tinta você precisará para pintar os dois lados da cerca. Bom, preciso, antes de começar a resolver o exercício, tentar parametrizar, né, de alguma forma, essa cerca e esboçar essa cerca, né? Bom, então vamos considerar que a cerca possui uma base circular no meu plano XY, centrada na origem de raio 10, e que a altura foi dada pelo problema, que ela é representada pela função h de xy, como sendo 4 mais 0,01, que multiplica x ao quadrado, menos y ao quadrado. A cerca pode ser representada graficamente usando as equações paramétricas x igual a 10 cosseno t, y igual a 10 seno de t, e aqui eu vou parametrizar z da seguinte forma. Eu vou aproveitar a minha h de xy, né? Uma vez que para cada z eu tenho um corte, ao qual o corte é dado por esta curva, né? Então, isso seria uma curva de nível para cada z, né? Então, para descrever toda essa superfície, eu vou multiplicar a minha h de xy, né? Eu vou multiplicar a minha h de xy, tá? A minha h de xy por esse mi, de modo que eu consiga descrever as minhas curvas, né? Com mi variando de 0 a 1. Então, uma vez que eu troco x por 10 cosseno de t e y por 10 seno de t, eu tenho que z é uma mi que multiplica 4 mais 0,01, entre parênteses, 10 cosseno t ao quadrado menos 10 seno de t, tudo isso ao quadrado, e aí eu fico com mi vezes 4 mais 0,01, 10 cosseno t ao quadrado é 100 cosseno ao quadrado t, menos 10 seno t ao quadrado é 100 seno ao quadrado de t, coloco esse 100 em evidência, de modo que fica cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, multiplicando esse 100. Então, se você prestar atenção, 0,01 vezes 100, isso dá 1. E eu fico com mi, que multiplica 4, mais cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Mas se você lembrar, quem é o cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t? Né? Se você lembrar, isso é o cosseno de 2t. Então, eu fico com a seguinte parametrização. Z é igual a mi, que multiplica 4 mais cosseno de 2t, meu t variando de 0 a 2π, e o meu mi variando de 0 a 1. Então, se a gente pegar essa representação gráfica e for, por exemplo, num GeoGebra, a gente consegue construir essa cerca, de modo que, observando a cerca, ela condiz com o que foi dado no problema, né? Em algum momento, ela atinge a altura de 5 metros, e em um outro momento, um momento mais baixo, ela atinge a altura, né, de 3 metros. Então, ela fica, sobe, desce, de modo que eu tenho essa cerca de base circular no meu plano XY. Bom, a área dessa cerca, a gente sabe que como aplicação da integral de linha, ela é a integral sobre a curva da função h de xy, tudo isso ds. Bom, como x é 10 cosseno t e y é 10 seno de t, e eu tenho as suas derivadas, né, ou seja, dx dt é menos 10 seno de t, dy dt é 10 cosseno de t, eu consigo calcular o meu ds, né, uma vez que ele é a raiz quadrada, e dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado vezes dt. Bom,
Fazendo essa substituição, né, dx dt é menos 10 seno de t isso ao quadrado, somado com dy dt é 10 cosseno de t isso ao quadrado, eu tenho que a raiz quadrada de 100 seno ao quadrado de t mais 100 cosseno ao quadrado de t, eu posso colocar esse 100 em evidência, e eu fico com a raiz quadrada de 100, que multiplica, entre parênteses, seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, e a gente sabe que isso é igual a 1, pela identidade fundamental da trigonometria. Então, eu fico com a raiz de 100 vezes dt, como a raiz de 100 é 10, eu chego que ds é igual a 10 vezes o meu dt. Bom, uma vez que eu descobri quem é o meu ds, uma vez que a minha h de xy ela é 4 mais 0,01, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado, eu posso agora, né, fazer a substituição na minha integral de linha, uma vez que o meu t varia de 0 a 2π. Então, eu tenho que a área dessa cerca ela é a integral de 0 a 2π, 4 mais 0,01, que multiplica 10 cosseno de t ao quadrado, menos 10 seno de t ao quadrado, que multiplica 10 vezes dt, uma vez que ds é 10 vezes dt. Então, essa continha a gente já fez antes, mas vamos relembrar um pouco ela. 10 cosseno de t ao quadrado dá 100 cosseno ao quadrado de t, 10 seno de t ao quadrado dá 100 seno de t ao quadrado, e 100 cosseno ao quadrado de t menos 100 seno ao quadrado de t, isso é a mesma coisa de colocar o 100 em evidência, e eu fico com cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Esse 0,01 que multiplica 100, ele é a mesma coisa que 4 mais cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Mas a gente sabe que o cosseno ao quadrado de t menos o seno ao quadrado de t é o cosseno de 2t. Então, esse 10 também é uma constante, então ele cai fora da integral. Eu fico com 10 vezes a integral de 0 a 2π, 4 mais cosseno de 2t dt. Essa integral é uma integral de fácil solução. Então, eu tenho 10, que multiplica uma primitiva para 4 é 4t, uma primitiva para cosseno de 2t é 1/2 do seno de 2t, tudo isso avaliado de 0 a 2π pelo teorema fundamental do cálculo. Então, avaliando isso em 2π, eu fico com 10 vezes 4 vezes 2π dá 8π, 1/2 do seno de 4π, menos 4 vezes 0, menos 1/2 do seno de 0. Então, 1/2 do seno de 4π, a gente sabe que o seno de 4π também é 0, menos 0, menos 1/2 do seno de 0. Seno de 0 também é 0, né? Então, resta 8π. 8π multiplicando 10, eu tenho 80π. Bom, para pintar toda a cerca, devemos considerar os dois lados da cerca, em que cada lado da cerca possui uma área equivalente a 80π metros quadrados. Assim, a área total a cobrir é de 160π metros quadrados, uma vez que cada lado tem 80, 2 vezes 80, 160π metros quadrados, né? Bom, sabendo que 1 litro de tinta cobre 100 metros quadrados, então vamos precisar de 160π dividido por 100. Isso dá igual a 1,6π e aproximadamente 5,0265 litros de tinta para pintar toda a cerca.